Então peço aos serviços que possam iniciar a gravação, se faz favor. Desde já, muito bom dia a todos. Esta que é a última audição que fazemos no âmbito deste grupo de trabalho das comissões bancárias. Ao longo destes últimos meses, desde que houve o debate na Generalidade destes projetos de lei, convidámos para entregarem para ser escrito todas as instituições de crédito, todas as instituições de pagamento, bem como as mais relevantes associações do setor. Ouvimos aqui, através de videoconferência no nosso grupo de trabalho, a Associação Portuguesa de Bancos, o Banco de Portugal, a DECO, a Autoridade da Concorrência, a EasyPay, a CIBS, e como os últimos são os primeiros, hoje temos connosco a Mastercard, com muito gosto, e naturalmente saudar ao Dr. Paulo Raposo, e o Country Manager da Mastercard, e também aos Dr. Salvador Cunha e Hermínio Muniz Bravo, também da Mastercard, pela sua presença hoje, bem como pelo parecer escrito que nos entregaram. O Grupo de Trabalho das Comissões Bancárias é um grupo de trabalho no âmbito da 5ª Comissão, Comissão de Orçamento e Finanças, e estamos a apreciar, na especialidade, os projetos de lei 137, 138, 139, 205, 209, 213, 216 e 217, dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PS e PSD, e que abordam os temas das comissões bancárias, nos contratos de crédito e nas plataformas eletrónicas. Esta audição terá lugar com uma intervenção inicial de 10 minutos, que se seguirá uma primeira ronda de intervenções de 5 minutos com respostas individuais por parte da Mastercard e uma segunda ronda para todos os senhores deputados que entenderem colocar perguntas, com uma resposta coletiva de 2 minutos também por cada um dos senhores deputados que interviu. E, portanto, sem mais demoras, convidava o Dr. Paulo Raposo a poder fazer a sua intervenção inicial. Se faz favor. Peço desculpa, penso que não se estará a ouvir. Não. Bom dia, peço desculpa, eu pensava que alguém estava a controlar o meu som. Bom, então eu começo. Começo por agradecer, na pessoa do Dr. Miguel Matos, a oportunidade que dão à Mastercard e aos restantes senhores deputados, a oportunidade que dão à Mastercard de poder pronunciar sobre este tema, que para nós tem relevância, digamos, na ação da Mastercard no mercado nacional. Gostava de fazer uma pequenina apresentação da Mastercard, ou seja, a Mastercard é uma empresa internacional que atua em Portugal e que tem como grande atividade o facto de gerir uma rede de pagamentos, a mais rápida rede de pagamentos a nível mundial, que liga consumidores, instituições financeiras, comerciantes, governos e empresas em mais de 210 países. Ou seja, o nosso grande objetivo, de uma forma muito simples, é gerar valor para todos os participantes neste processo de pagamento, antes, durante e depois do processamento do pagamento. Nós estamos em Portugal há desde 2001 e temos vindo a desenvolver a nossa atividade. Eu gostava de sublinhar que, para além do negócio tradicional, pelo qual somos mais conhecidos, que tem a ver com a emissão e a aquisição de cartões e de pagamentos com cartão ou sem cartão, pagamentos digitais, a realidade é que também cooperamos com os nossos clientes através das nossas plataformas de Data and Services e de consultoria para os ajudar a fazer a transição para o digital. A nossa aposta em Portugal tem vindo a ser reforçada e nós começámos por ser uma equipa relativamente pequenina e há cerca de um ano a esta parte decidimos abrir em Lisboa um hub de competências na área de Data and Services e hoje já contamos com cerca de 25 consultores portugueses a operar não só em Portugal, mas também noutros mercados europeus. E obviamente temos objetivos de continuar a fazer crescer esta unidade de competências. Saltando um pouco para o tema desta audição, eu gostava de começar por reconhecer, obviamente, o mérito
e o objetivo das propostas de lei que estão em apreciação e, obviamente, de certa forma, solidarizar-me com o objetivo último, que é defender o consumidor. A realidade é que, quando, numa análise mais profunda, e eu já tentarei fundamentar essa minha análise, temo que o objetivo final possa não vir a ser atingido, ou seja, o objetivo de defender o consumidor. E essa minha conclusão resulta eu diria, de 5 grandes comentários, ou 5 grandes observações. A primeira tem a ver com aquilo que normalmente se chama o efeito de colchão d'água. Se os custos estão internalizados num processo, quando nós tentamos pressionar o preço numa determinada área, na grande maioria das vezes, esse preço é transferido para outro tipo de produtos e serviços. Ou seja, porquê? Porque o custo está internalizado e o facto de nós baixarmos, eu diria, artificialmente um preço, não significa que no final as organizações não projetem essa perda de valor de um lado para outras áreas, outros produtos, outros serviços, acabando o consumidor por não beneficiar desse efeito de redução de preço. O segundo tem a ver com o facto de, em situações semelhantes, o objetivo final de proteger o consumidor não acontecer. E aí a Mastercard pediu à Edgar Dunn para fazer uma avaliação da regulação da Interchange Fee, e o estudo foi enviado ao Parlamento. E, na realidade, para além das diferentes informações que nós escolhemos durante esse estudo, não há evidência formal, porque o estudo na prática dizia que se reduzissem as interchange fees, os comerciantes pagariam menos taxa de serviço de comerciante e essa redução de valor seria transferida para o preço final ao consumidor. Ora, não há evidência nenhuma no estudo que prove que o consumidor passou a pagar menos pelo facto das taxas de intercâmbio terem sido reguladas. O terceiro ponto tem a ver, este já mais relacionado com o mercado português e com a forma como o mercado português está organizado, em que, ao criarmos uma condicionante no preço, corremos o risco de criar uma situação de privilégio a soluções desenvolvidas localmente e, de certa forma, não permitir que, ou criar algum desinteresse em soluções que possam entrar em concorrência direta com essas soluções. Aqui, e relacionada com este tema, há uma quarta preocupação que tem a ver com o facto de podermos criar aqui uma segregação de clientes, ou seja, clientes que ficam limitados às soluções que já existem no mercado e pelo facto do preço ser controlado só poderão usar essas soluções, e um conjunto de clientes que podem ter outro tipo de experiências, outro tipo de produtos, outro tipo de soluções que lhe dão uma melhor experiência de consumidor ou que lhe dão outro tipo de serviços. Por fim, um quinto ponto tem a ver com a relevância do mercado, ou seja, o mercado é um mercado pequeno na escala europeia, na escala mundial, e se nós temos um mercado que tem preços controlados, corremos o risco de perder relevância e atratividade para algumas organizações e, obviamente, condicionar tudo o que é investimento na área de inovação, da área da segurança, que hoje em dia tem um papel fundamental digamos, com o crescimento do digital. Se nós não pudermos, obviamente, convencer a alteração dos preços, aquilo que nós gostávamos de defender é precisamente o espírito da PSD2. Ou seja, o que nós achamos é que a PSD2, quando foi criada com o espírito de trazer mais operadores para o mercado. Muitos desses operadores de base tecnológica, as chamadas startups, chamadas fintechs, em modelos cooperativos com a banca tradicional ou em modelos de concorrência, e com isso enriquecer a oferta, trazendo mais concorrência ao mercado, e obviamente a concorrência tende a baixar os preços e a trazer vantagens para o consumidor. Essa seria, de certa forma,
o nosso objetivo e, obviamente, ter os reguladores e os supervisores a fazerem o seu trabalho e a permitir que essa concorrência efetivamente exista no mercado. Na evidência de se ter que aprovar ou da lei ser aprovada e de se criarem condicionamentos de preço, a minha sugestão vai também no sentido de pedir um projeto de avaliação independente através de uma consultora que possa, de certa forma, avaliar as consequências da aplicabilidade da lei no mercado português num prazo breve, eu diria 2 a 3 anos. Estas seriam, digamos, as posições e a posição inicial da Mastercard e nesse sentido, coloco-me agora à disposição dos senhores deputados para responder às vossas perguntas. Muito obrigado, Dr. Paulo Raposo, pela sua intervenção inicial, muito elucidativa, e com certeza que esse estudo que encomendaram, se nos puderem partilhar connosco, será também um elemento de trabalho que poderá ser útil para a nossa reflexão. De seguida tem início a primeira ronda, com uma intervenção de 5 minutos da Sra. Deputada Vera Brás. Faz favor, Sra. Deputada. Bom dia a todos. Cumprimento novamente o Dr. Paulo Raposo, cumprimento os restantes deputados, colaboradores da Assembleia. Dr. Paulo Raposo, agradecer antes de mais o parecer que nos fizeram chegar e os vossos contributos, agradecer também a sua disponibilidade para esta audição. Como o nosso coordenador indicou, este já é um ciclo de audições que temos vindo a realizar sobre este tema, mas nunca é demais recordar, apesar do conhecimento geral, que o que nos levou aqui tem sido algum desequilíbrio e alguma desproporcionalidade que temos vindo a assistir nos últimos anos em termos de comissões bancárias, e que foi isso que provocou e que fez com que tivéssemos que atuar neste nível e regulamentar algumas comissões bancárias. Mas, tal como disse, o nosso objetivo final é proteger o consumidor enquanto simultaneamente mantemos a estabilidade que é necessária ao nível do sistema financeiro. Portanto, tem que haver este equilíbrio que consiga proteger da melhor forma ambas as partes. Sem dúvida alguma, também tal como referiu, que a questão da transição digital é algo que estamos muito dedicados e que temos vindo a assistir a importância que tem vindo a ter, principalmente nestes últimos tempos. Portanto, nunca será a nossa intenção com estes projetos tentar quebrar algum tipo de desenvolvimento tecnológico ou tentar impedir a inovação, nomeadamente a nível nacional, que temos tido alguns projetos bastante inovadores e bastante interessantes. Portanto, nunca será esse o nosso objetivo. Assim como também nunca será nosso objetivo prejudicar a entrada de novos operadores, tal como estava a referir, de novos concorrentes que permitam melhorar o mercado e, no fim, proporcionar ao consumidor aquele que é um serviço de qualidade, um serviço mais cómodo, mais rápido, mas que também será expectável que tenha um menor custo para o consumidor. Achei, durante a sua intervenção, portanto, fez uma referência de que este tipo de regulamentação teria um impacto ao nível das entidades estabelecidas em Portugal, beneficiando as mesmas em detrimento de outras entidades não estabelecidas em Portugal. Portanto, até aqui temos ouvido precisamente o contrário, por parte das instituições, nomeadamente de pagamento, que este tipo de projeto iria causar aqui uma diferenciação das entidades locais em detrimento das entidades não estabelecidas em Portugal e que sairiam prejudicadas com estes projetos, porque as entidades não estabelecidas em Portugal não ficariam abrangidas por esta nova regulamentação e, portanto, teriam assim outra liberdade que as entidades nacionais não teriam. Gostava de ouvir falar um bocadinho mais sobre isto e que desenvolvesse um pouco melhor, até pelo conhecimento da Mastercard enquanto uma entidade global, qual a sua opinião relativamente ao mercado de pagamentos em Portugal e se não considera que a outra visão destas instituições e destes operadores têm de que será precisamente ao contrário, que as entidades nacionais irão ficar mais limitadas em detrimento de outras entidades que possam vir e que possam estabelecer livremente os seus preços.
Referiu aí a questão da PSD2 e também da necessidade de haver mais concorrência, de se atuar mais a nível regulamentar. Perguntava-lhe e pedia-lhe também que desenvolvesse um pouco esse ponto e de que forma é que considera que poderia ser melhorada essa concorrência ao nível da legislação, se há algum ponto que considera que pudesse ser modificado. No parecer que nos enviaram, fez também uma breve referência quanto à estrutura como o mercado está feito em Portugal e à existência de uma entidade que possa ter aqui algum poder adicional. Portanto, no fundo, o que é que considera que poderia ser modificado? Relativamente ao projeto do PS, e falando apenas da parte que aqui tem impacto, que estamos a falar das plataformas eletrónicas, o projeto do Partido Socialista não pretende uma isenção total, estamos apenas a pretender limitar algumas transações, um certo número de transações, mas permitindo depois que sejam cobradas taxas. Referiu aqui a questão da interchange fee, essa poderia ser uma das possibilidades e adotarmos a interchange fee também para regular o valor das restantes comissões. Portanto, questiono-lhe se considera que estariam estas taxas dentro daquilo que poderia ser praticável e se iriam estas ser viáveis dentro do panorama atual do mercado de pagamentos em Portugal. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dentro do tempo, como podemos ouvir. Tem então a palavra por 5 minutos o Sr. Dr. Paulo Raposo, da Mastercard, se faz favor. Ora, obrigado, Sr. Deputado Vera Cruz. Tentando ir diretamente às suas questões. A nossa posição relativamente à situação de privilégio no mercado em nosso entender, tem a ver com o facto de, por um lado, o mercado ter a dimensão que tem, por outro lado, termos um conjunto de organizações que está estabelecida no mercado. Ou seja, uma organização internacional, quando olha para o mercado com base no seu potencial, olha para o mercado com base na oportunidade que tem de poder gerar valor para os stakeholders da sua companhia e, obviamente, depois faz opções e faz alocações de capital, etc. Se nós temos um mercado que, por si só, já não tem uma dimensão grande, apesar de ter uma atratividade do ponto de vista de comportamento dos consumidores bastante interessante, é natural, e isto é uma apreciação geral, não significa que a Mastercard o faça, até porque andamos exatamente a fazer o contrário, mas a realidade é que tendemos a considerar esse elemento do preço como um dos fatores de avaliação para saber se vale a pena apostar ou não apostar nesse mercado. E entre um mercado que registra já alguma maturidade do ponto de vista de utilização de meios de pagamento, onde tem um player que tem uma dimensão interessante ou relevante no mercado, onde os bancos têm uma quarta parte de ação no mercado que é bastante profunda e obviamente quando tentamos colocar em perspectiva todos estes elementos, é óbvio que, pelo menos para nós e no meu entender, o comissionamento acaba por reduzir a atratividade do mercado e, obviamente, com isso, reduzir também o facto de se vir apostar no mercado português em detrimento de outro mercado que, pela sua dimensão, pelo potencial de condições de mercado, é totalmente diferente. Digamos aqui, esse ponto que nos importa ressalvar. Sobre a situação e falando na situação de privilégio relativamente a uma marca, eu já disse, ou seja, a Mastercard obviamente opera com os bancos portugueses e coopera com os bancos portugueses e tem, na generalidade dos bancos portugueses, os seus principais clientes. Não todos, mas a grande maioria do seu negócio é feita com a banca tradicional. A banca tradicional, obviamente, tem uma boa penetração de produtos financeiros e Portugal é considerado um dos países mais bancarizados do mundo. E isso é visto, por exemplo, ao nível da cobertura de ATMs e ao nível daquilo
que é a utilização de meios de pagamento quando comparada com outros países. Ainda temos uma prevalência de cash muito grande, mas a realidade é que é um mercado que tem um nível de utilização de meios de pagamento relativamente acima da média europeia. Muito desse pagamento se deve ao facto da banca ter investido desde a década de 80 no mercado e ter reforçado a sua posição e, de certa forma, ter uma posição bastante sólida. Quando se tenta qualquer tipo de inovação que se tente trazer ao mercado e tem que ser e que os bancos têm que implementar ou fazer desenvolver, têm que sempre depender de um player tecnológico, ou na sua grande maioria, dependem de um player tecnológico com quem nós trabalhamos, nessa relação, ou seja, e trabalhamos com ele para fazer o switching das nossas transações, para ter o acesso às redes, à rede de ATMs, à rede de POS, que tem uma característica muito própria no mercado português. E isso obviamente leva a que essa situação, nomeadamente se nós pensarmos que o esquema multibanco hoje é utilizado para referir não só o esquema em si, mas para referir o cartão, para referir o ATM, para referir o POS. Isto, se qualquer tipo de regulação que recaia sobre esta realidade, e eventualmente tenderá a privilegiar essa marca e os produtos que são desenvolvidos à volta dessa marca. Sobre o tema das interchange fees, o tema das interchange fees, elas estão reguladas, eventualmente os ordenamentos jurídicos locais podem tomar decisões diferentes, desde que não colidam com aquilo que é a regulação e não, digamos, não seria a Mastercard, obviamente, trabalha com base naquilo que foi a regulação e neste momento temos a operação de meios de pagamento. Ficámos sem som, não sei se estava a concluir só, ou se ia continuar. Peço desculpa, eu acho que me cortam o som quando chegou aos 5 minutos, foi a sensação que me fica. Não. Não? Então peço desculpa porque eu não fiz rigorosamente nada. E não sei se é que me perderam, se é que me perderam. Não, estava eu só a dizer que o tempo... os últimos segundos. Então estava só a dizer, só para terminar, as interchange fees estão reguladas, a Mastercard obviamente respeita a regulação, os ordenamentos jurídicos locais podem ter posições diferentes desde que não colidam com aquilo que é a regulação europeia de interchange fees. Muito bem, muito obrigado, Dr. Paulo Raposo. Tem então a palavra por um tempo de 5 minutos o Sr. Deputado Carlos Silva do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado. Estão-me a ouvir? Perfeitamente. Sim. Bom dia a todos. Quero saudar a Mastercard, o Dr. Paulo Raposo, particularmente já um parceiro neste nosso grupo de trabalho das comissões bancárias. A Mastercard tem sido sempre nestes temas uma entidade participativa e pretende mesmo, muitas das vezes, não sendo a convite do Parlamento, mas manda sempre os seus parceiros e, portanto, saudamos que o tenham feito e foi por isso mesmo e por sabermos da importância que a Mastercard tem no panorama nacional relativamente aos sistemas de pagamentos que o PSD pediu exatamente esta audição. Indo de imediato ao tema, dar duas outras notas. Uma delas eu começaria logo exatamente pelo tema que a Mastercard, no seu parecer, refere, que é a questão das interchange fees. Trata-se exatamente de um exemplo que, quando o legislador pretende de alguma forma agrilhoar o mercado, portanto o resultado será sempre que alguém vai pagar. Objetivamente, esta foi uma daquelas medidas tomadas naturalmente em termos europeus e depois acompanhadas pelos sistemas nacionais, que tinham um conjunto de boas intenções, que conduziam à proteção do consumidor, mas no final do dia, e pelos estudos, são estudos que o dizem, portanto já na altura as várias entidades, muitas das entidades alertaram,
mas ainda assim a Comissão Europeia e os governos avançaram com o tema. Acontece que não existem certezas relativamente ao benefício para os consumidores, muito provavelmente foram criados por parte dos comerciantes melhores postos de trabalho, mais postos de trabalho, naturalmente o resultado da operação dos comerciantes melhorou, porque entretanto tiveram que baixar custos, mas é evidente, como sou tudo isso, portanto, quando estes custos estão internalizados, em algum sítio, portanto, alguém vai ter que pagar. E nessas circunstâncias há uma coisa que temos como certa, porque o estudo, pelos vistos, diz isso, e não é só o estudo que a Mastercard encomendou. A própria DEC nos veio aqui dizer que neste momento os consumidores estão a pagar, em média, o custo dos cartões mais altos, pelo menos 5%. Portanto, e nessa circunstância, portanto, era aqui uma ressalva que eu queria deixar, alertando mesmo os colegas para até alguns anos que já teve Parlamento e até grupos de trabalho em que tenho participado, o resultado é sempre mais ou menos este, que é, se de um lado tapamos, do outro lado, naturalmente, aquela proteção que se pretendia acaba por ficar distorcida. Uma questão que lhe tinha para colocar, e portanto, já agora se puder aprofundar até, Sr. Doutora, mais alguns aspectos desta questão, seria bastante interessante. Há uma questão que me assalta, que é a seguinte, e que tem que ver agora com as plataformas eletrónicas, e aí gostaria que me respondesse bastante claramente. Quando um consumidor utiliza um cartão da Mastercard, eu estou a utilizar a marca porque estamos aqui numa audição com a Mastercard, mas um cartão qualquer sobre uma determinada marca, associado a uma operação MBWay, as marcas que estão associadas aos cartões obtêm receita junto do respectivo incumbente do banco sobre o qual essa operação, essa transferência está a ser efetuada. É esta também uma forma de obtenção de receita por parte das marcas associadas aos cartões. Portanto, eu gostaria que, desse ponto de vista, nos desse uma explicação. É porque nós, quando vemos uma transferência, seja de que forma for efetuada, assistimos a uma panóplia de comissões associadas a essa transferência que muitas vezes nem as compreendemos. Há até uma certa falta de transparência e aí é meu entendimento que o legislador devia ter alguma preocupação sobre estes temas, até para que a literacia fosse adequada para todos e acessível a todos. É evidente que isso é um trabalho das entidades reguladoras, muitas vezes, mas muitas vezes não é efetuado e há uma certa opacidade em torno destes temas. Mas eu pergunto claramente se uma das fontes de receita das marcas é exatamente, por exemplo, no sistema MBWay, e esse é um dos temas, digo isto porque as transferências de pagamento através de instrumentos eletrónicos é um dos grandes temas deste nosso pacote legislativo. Se há também custos associados, não tendo uma interferência, ou seja, um custo associado na questão do cartão diretamente, mas ainda assim porque se trata de uma determinada marca, seja Visa, seja Mastercard, se acaba por obter receita resultante disto. E por fim, portanto, não tenho muito mais a acrescentar, agradecer mesmo os contributos que nos deram os inscritos e orarem aqui para a nossa audição. E agora já que esta é a última audição, aqui, eu aqui queria de alguma forma dizer alguma coisa também aos meus colegas, do ponto de vista dos trabalhos e da condução dos trabalhos para o futuro. Eu penso que o que ficou combinado foi, na sequência das audições, apresentarmos um texto que eventualmente depois consideraríamos se seria um texto conjunto ou não, ou se cada partido iria fazer o seu texto. Portanto, eu queria exatamente recordar isso, para vermos até que ponto é que, na realidade, teremos, ou se fará luz no Parlamento relativamente a estas questões, até ao final da sessão legislativa. No entanto, voltando a refrisar, já o fiz noutras sessões anteriores, todo este pacote legislativo foi um pacote que nasceu antes do Covid, após o Covid e com as incertezas que estão aqui patentes na evolução económica do nosso país. No fundo, há factos e há circunstâncias que alteram tudo isto. Eu presumo que o legislador, desse ponto de vista, também deve ponderar se devemos ou não rapidamente pôr em cima da mesa um pacote com as características antes do Covid, ou se devemos ter alguma prudência e se devemos receber mais alguns contributos, de forma a que depois
no processamento de todo este legislativo, se eventualmente depois não ficaremos errados, do lado errado, do lado menos certo da solução. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra para um período de 5 minutos para responder o Sr. Dr. Paulo Raposo da Mastercard, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Indo diretamente à sua questão das interchange fees. O estudo das interchange fees revela fundamentalmente duas coisas. Eu fui sinóptico na minha intervenção e saltei diretamente para a conclusão final, que é o consumidor não tirou nenhum benefício através da vantagem ou das possíveis ou potenciais vantagens que podia ter dos comerciantes. O outro efeito, também acabou por referir e está patente no estudo, é a perda de receita dos emissores por parte, ou que foi retirada pela limitação, pela introdução do CAP nas interchange fees, acabou por ser compensada noutro tipo de custos, nomeadamente nas anuidades, que o consumidor passou a pagar, nomeadamente, se calhar, noutro tipo de comissionamento de outros serviços. Quer dizer, isto, ou seja, é mais uma vez aquele tal efeito de colchão de água ou de cobertor, não é? Puxa-se de um lado, descobre o outro, pressiona-se de um lado, obviamente poderá potencialmente os custos serem transferidos para outros elementos. Logo, o estudo demonstra essa evidência e depois demonstra o facto de não haver evidência do tal benefício final que estava no espírito do regulador quando introduziu esta norma que era ter preços mais vantajosos. Deixei de ouvir, não sei se fui o único. Eu também deixei de ouvir. Sim, em geral. O Dr. Paulo Raposo terá algumas dificuldades a nível da sua ligação, mas com certeza que em breve retomará a sua ligação e a sua intervenção. É uma questão de sermos pacientes com o Dr. Paulo Raposo e, entretanto, se esclarece o Sr. Deputado Carlos Silva, ia falar disso no final da audição, mas tenciono marcar para o final da próxima semana uma reunião do grupo de trabalho para justamente avaliarmos quais são as condições para podermos convergir num texto único ou cada partido fazer o seu texto ou apresentarmos propostas de alteração na especialidade e fazermos essa discussão no seio do grupo de trabalho e, portanto, é só uma questão de acertarmos melhor o dia, mas no final da próxima semana podemos proceder a essa discussão. Muito bem. O Dr. Paulo Raposo está-se a ligar ainda. O Sr. Deputado Carlos Silva pretende intervir na segunda ronda? Não. Não? Muito bem. Só estamos nós, não é? Eu creio que estarão os outros elementos da equipa da Mastercard, mas... Não, estou a dizer, dos outros partidos. Não estão os demais partidos hoje. Desculpa. Já cá estamos o doutor. Já cá temos eu peço imensa desculpa, mas era aquilo que eu lhe disse, Dr. Miguel Matos. A VPN. Muito bem. Então, se quiser retomar as suas esclarecimento. Eu agradeço. Obrigado. Agradeço. Então, eu começava exatamente pelo tema da interchange fee, não sei onde é que me perderam. Ok, pelo tema da interchange fee. O que eu tinha dito na altura era, o estudo concluiu a tal evidência que foi, não houve uma proteção aos consumidores e os consumidores não beneficiaram das vantagens que eventualmente poderiam ter na redução dos preços no retalho. Mas o facto é que, ao nível dos emissores, o estudo também evidencia uma coisa, é que o facto dos emissores terem perdido receita por parte da interchange fee
acabaram por compensar essa receita noutras áreas de serviço, nomeadamente nas anuidades do cartão, pagas pelo cartão. Ou seja, este tal efeito de compensação que houve reduz num lado, tendencialmente cresceu noutro tipo de serviços. A anuidade foi uma delas, mas depois foram criadas, eventualmente, os bancos puderam fazê-lo, e não estou a falar especificamente de nenhum banco, mas puderam fazer essa compensação através de introdução de preços noutros tipos de serviço que eram fornecidos com os meios de pagamento. Por exemplo, imagine, pedir uma fatura, pedir um extrato, etc., acabaram por ter um preço, se calhar, mais alto. E daí o tal efeito de compensação. Relativamente à questão que me colocou do MBWay. Bom, eu aí não posso pronunciar por uma razão muito simples. A Mastercard, apesar do cartão que é introduzido no MBWay ser um cartão com a imagem da Mastercard, nós não temos qualquer intervenção nesse serviço, nem no seu modelo de negócio, nem na tecnologia que é utilizada por detrás do serviço. Ou seja, o serviço é da competência da CIBS e dos bancos portugueses e, como tal, a única coisa que lá está é o nosso logo, porque o logo figura na imagem do cartão e, como tal, não lhe consigo responder. Agora, o que posso tentar responder é, quando me faz a pergunta se as marcas, nomeadamente a Mastercard, têm benefício nas soluções digitais. Ou seja, o nosso benefício nas soluções digitais é o mesmo benefício que temos nas transações físicas. O modelo de negócio que nós temos divide-se em duas componentes, ou seja, aquilo que recebemos do emissor e aquilo que recebemos do adquirente do cartão. Não sei se me estão a ouvir. Perfeitamente, sim, sim. Peço desculpa, é que eu desapareci do ar, por isso é que não. Pronto, então estava a dizer que nós temos só fundamentalmente este tipo de receitas e que são fundamentalmente receitas de esquema. Nós não cobramos nada nem ao consumidor final, nem digamos ao comerciante. No caso das transferências, a Mastercard também tem um serviço que presta transferências, mas o modelo de negócio é exatamente o mesmo. Ou seja, substituem-se os conceitos, mas na prática o consumidor final, nós não temos qualquer preço aplicado ao consumidor final, ou ao comerciante, ou neste caso ao ordenante e ao recebedor dos fundos. Todos os preços da Mastercard, ou todos os custos da Mastercard, ficam entre os prestadores de serviço, que são nossos clientes e que têm a licença para operar as nossas marcas. Eu não sei se consegui esclarecer. Senhor Deputado Carlos Silva, não sei se... Perfeito, percebemos perfeitamente. Muito bem. Então eu apenas queria colocar tanto concluindo assim a primeira ronda e passamos a uma segunda ronda. Não tenho informação de nenhuma outra inscrição para além da minha e também vou ser muito breve. Desde já um bom dia, Dr. Paulo Raposo, e agradecer os comentários aqui colocados pela Mastercard, e acho que foram esclarecimentos muito úteis. A minha pergunta tem a ver com o Revolut, que utiliza a tecnologia Mastercard, mas também outros serviços como esse, que funcionam, portanto, através de um carregamento de um cartão pré-pago e que têm vindo a ser muito utilizados nestes últimos tempos por parte dos consumidores. Se bem que os nossos projetos estão essencialmente baseados na regulação dos preços praticados nas plataformas eletrónicas de transferências instantâneas, como é o caso do MBWay, certo é que há uma expectativa que os consumidores tenham de que não possa também haver abusos nestas outras operações, apesar de, porventura, o processo legislativo em relação a estas outras soluções não seja já adotado com estes projetos de lei. Uhum. A informação que nós temos é que o carregamento de cartões Revolut é considerado pelos bancos por alguns bancos como uma operação quasi cash, uma operação que é quase igual a um cash advance, ou seja, quase igual ao levantamento de dinheiro numa caixa automática por um cartão de crédito. Ora, é evidente que isso não é bem assim, não é?
Portanto, a minha pergunta ia no sentido de perguntar-vos se isso é algo que é determinado pelos bancos, se é algo que é determinado pela natureza do cartão e pela natureza da operação pela Mastercard, pela sua interação com a rede de caixas automáticas, ou se há aqui uma outra estipulação, nomeadamente ser a Revolut que contribui para esta estipulação de ser quase caixa, portanto permitir esta cobrança de comissões bastante grande, porque as comissões do Cash Advance são bastante grandes. Além disto, queria perguntar qual é que era a percepção da Mastercard em relação ao SICOI, ao sistema de compensação e liquidação, dado que isso tem sido um tema muito discutido aqui, nomeadamente as dificuldades de acesso por parte das instituições de pagamento a este sistema, e nomeadamente as consequências que isso poderá ter na desigualdade de acesso por parte das instituições de pagamento a alguns meios, alguns instrumentos de pagamento, sendo que a Diretiva de Serviços de Pagamento, a PSD2, muito citada, estabelece que deveria haver um acesso não discriminatório, objetivo e proporcionado, e aquilo que são os comentários que nós recebemos é justamente do contrário, de muita arbitrariedade, de muita discriminação e de desproporcionalidade nas comissões praticadas, e portanto queria ouvir também a sua perspectiva em relação a este assunto. Muito obrigado. E então passava então a palavra ao Dr. Paulo Raposo para uma resposta em tempo de 2 minutos. Faz favor. Ok. Muito rapidamente, sobre o modelo de carregamento do Revolut. O Revolut enquadra-se na categoria de fintech e é uma das operações que obviamente opera em multipaíses, nomeadamente no nosso, e que tem vindo a registrar uma aceitação crescente, fundamentalmente pela grande experiência do utilizador que permite. Relativamente à forma como os fundos são transferidos para dentro do Revolut, e aqui falo da minha experiência particular, enquanto utilizador do Revolut, faço o carregamento do meu Revolut através de uma transferência bancária que eu tenho ordenada no meu banco para o Revolut. E obviamente com isso evito o pagamento de comissionamentos ao utilizar o meu cartão de crédito. É uma das funcionalidades que o Revolut permite e, como tal, eu já o uso exatamente para não ter que pagar. Sobre a decisão dos comissionamentos, a única coisa que nós podemos dizer é que não há nenhuma instrução da Mastercard para impor esse tipo de regras. A classificação de transação é uma classificação que nós permitimos do ponto de vista daquilo que são as diferentes tipologias de pagamento. O quasi-cash muitas vezes era utilizado nos casinos como um dos elementos para podermos, de certa forma, diferenciar e validar a utilização do cartão, por exemplo, nas apostas e no jogo de azar. Mas essa decisão não é uma decisão que é imposta sequer pela Mastercard. Relativamente ao acesso ao SICOI. Bom, eu não tenho muita coisa para dizer relativamente ao SICOI, porquê? Porque a Mastercard tem o seu próprio sistema de compensação e os clientes que operam em Portugal podem operar, por exemplo, socorrendo-se do nosso serviço de compensação e liquidação sem terem que ter acesso ao SICOI. O SICOI é proprietário, digamos, um elemento importante no sistema de pagamentos português. Penso que se as entidades revelam esse tipo de preocupações, das duas uma, ou fazem ou têm uma posição face ao regulador, ou apresentam uma queixa ao regulador, ou podem socorrer-se de soluções alternativas que competem com o sistema, como é o caso do sistema da Mastercard. Muito bem. Muito obrigado, então, Dr. Paulo Raposo. Damos, então, assim, por concluída, se não houver mais nenhuma inscrição, esta audição à Mastercard. Mais uma vez agradecer à Mastercard e ao Dr. Paulo Raposo e à sua equipa toda a disponibilidade para estarem connosco e para prestarem estes esclarecimentos, que muito contribuem para este processo na especialidade. Agradecer também, naturalmente, a todas as outras entidades que foram ouvidas por este grupo de trabalho e, sem mais demoras, agradecer a quem nos esteve a ouvir, às senhoras e aos senhores deputados e, naturalmente, aos serviços da Assembleia da República, que foram absolutamente inexcedíveis em todo este processo
para contribuir para o sucesso destas audições, que decorrem neste formato que não é inovador, mas que é diferente certamente daquilo que nos habituámos em virtude dos tempos de pandemia que vivemos, e têm sido absolutamente, de facto, inegíveis o apoio que têm dado. Procederemos então à marcação de uma reunião no final da próxima semana para discutirmos justamente as alterações que pretendemos fazer na especialidade aos projetos de lei que foram apresentados. E, portanto, resta-me agradecer e desejar a todos um bom fim de semana, com muita reflexão sobre aquilo que podem ser as comissões bancárias e os serviços de pagamento que teremos cá em Portugal. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigado. Até breve. Obrigado.